A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Isso mesmo, para o dia de número 34 no nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, nos ajude assim a crescer aqui no YouTube e alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Também, se você recebeu este link e não assistiu ainda os vídeos anteriores, como falei, este é o de número 34. É muito importante que você assista a partir do primeiro vídeo. Aqui tem um card, você vai clicar e você vai poder ter acesso aos vídeos por completo, desde o primeiro vídeo. E em um ano nós iremos juntos ler toda a santa e bendita palavra de Deus. Amém? No final deste vídeo, se você gostar, não esqueça de dar o seu joinha e também não esqueça de compartilhar este vídeo para o maior número possível de pessoas, para que tenham acesso à leitura da palavra do Senhor. Amém? Então, vamos para o vídeo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Veja aqui mais uma vez o alerta que naquele dia, que era lembrado como o dia da celebração da Páscoa, da passagem, não podia comer o pão levedado. Se você não assistiu o meu vídeo explicando por que ázimo, porque o pão tem que ser ázimo, assista no vídeo anterior, no vídeo do número 33, eu deixei na descrição do vídeo o link, ou procure até mesmo aqui no canal, ázimo por quê? Você vai encontrar e também um outro vídeo ensinando a fazer o pão ázimo. Mas vamos voltar aqui à leitura. Hoje, no mês de Abibe, vós saístes. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Portanto, com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiverdes, os machos serão do Senhor. Porém, tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. E se acontecer que o teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Veja que Deus ele diz aqui então, tudo que abrisse a madre. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Todo filhote que nascesse dos animais, o primeiro primogênito
seria do Senhor. E nesse primeiro momento também eles deveriam consagrar todos os machos, deviam ser oferecidos em sacrifício ao Senhor, tanto de animais como das crianças. Mas lógico que Deus não queria que eles matassem as crianças, por isso ele diz que os filhos dos homens, as crianças, elas seriam resgatadas. Como assim resgatadas? No lugar de matar a criança, se mataria um cordeiro em seu lugar. Tudo isso já apontava para Cristo. Por que Deus quer que seja santificado, separado o primogênito? Justamente Jesus, o seu filho primogênito. Nós vamos ver, inclusive, que quando Deus pediu a Abraão que desse Isaque, Deus mesmo deu ali um cordeiro para que Abraão então resgatasse o seu filho. Não sacrificasse o seu filho, mas sacrificasse então o cordeiro. Então entenda, quando diz aqui abrir a madre, era que todos os filhotes que nascessem, o primeiro filhote, a primícia, pertencia ao Senhor. Quando fosse primícia de um jumento, eles não sacrificariam esse animal, eles sacrificariam um cordeiro no lugar. E também as crianças que nasciam, o primogênito, se era feito um sacrifício de um cordeiro para o Senhor. Nós vamos ver lá na frente, na história de Jesus, que José e Maria foram ao templo para oferecer o sacrifício pelo seu filho primogênito, pelo seu filho homem, por Jesus Cristo. Eles ofereceram ali então um sacrifício, ofereceram um holocausto em sacrifício, resgatando a Jesus, consagrando diante de Deus o seu filho a Jesus. Não batizando, como a Igreja Católica ensina a batizar as crianças, mas consagrando a criança a Deus através de um sacrifício feito. Voltemos à leitura. Porque sucedeu que endureceu-se Faraó para não nos deixar ir. O Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre. Porém, todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim como José, quando ainda governava sobre o Egito, pediu para que após a sua morte os seus ossos fossem levados, porque ele já sabia, ele cria que o povo sairia dali, Deus os visitaria, os levaria, então que quando esse povo fosse embora, levasse os seus ossos para os sepultar na terra dos seus pais, que agora é Canaã, aonde o povo estava retornando. E o povo então vai cumprir com esse juramento que fizeram a José. No caso, o juramento foi feito, lógico, pelos antepassados, mas mesmo muitas gerações tendo passado, eles vão cumprir esse juramento. Voltemos aqui. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Veja que de dia Deus fazia uma coluna de nuvem, até mesmo para protegê-los do sol escaldante do deserto, e à noite com a coluna de fogo, tanto para iluminar o caminho, como para esquentar também, porque se no deserto durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. Então, Deus estava providenciando
para que eles marchassem, eles continuassem dia e noite, marchando, seguindo o propósito de Deus. E é isso que Deus faz conosco, inclusive. Ele nos dá condições para que de dia e de noite venhamos a permanecer no seu propósito, no seu caminho. Voltemos aqui. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Deus então vai mandar que eles venham aí por um determinado caminho e montem acampamento ali diante do mar, que hoje nós conhecemos como Mar Vermelho. Mas vamos voltar aqui. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para que nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? E não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja a visão do povo. Eles haviam saído do Egito de uma forma miraculosa e agora estão com medo, achando que Deus não ia fazer nada, achando que Deus os levou para o deserto para que eles morressem no deserto. E eles preferiam ser escravos ali no Egito do que servir a Deus, e se servir a Deus significasse a morte. Mas hoje nós vamos ver cristãos fazendo a mesma coisa, abrindo mão de servir ao Senhor por medo do inimigo, das lutas e das dificuldades. Enquanto no mundo nós vamos ver aqueles que pertencem à chamada igreja perseguida, pessoas que são capazes de entregar a própria vida, de rejeitarem a vida e de serem mortos, mas não negam o nome de Deus, não negam a sua fé em Jesus Cristo. Lembre que Jesus falou que quem ama a sua vida mais do que a ele não é digno dele. Mas veja o que Moisés vai declarar, o que Moisés vai profetizar. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Veja, enquanto o povo estava pensando em passar a vida ou como cativo no Egito, ou a vida fugindo do inimigo, na verdade Deus tinha um fim definitivo para aquele problema. Não adianta ser escravo nem viver a vida fugindo de um problema.
O que é necessário é encarar e resolver o problema. Mas Moisés continua falando, veja comigo. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Veja que Deus vai dizer: por que clamas a mim? Ou seja, ainda que não mostre, provavelmente Moisés vai declarar esta palavra para o povo e depois vai clamar ao Senhor, para que Deus entre com providência. E Deus então, na hora, vai responder: não precisa clamar, mande o povo marchar. Ou seja, Deus já tinha tudo sob o seu controle, como sempre, Ele tem tudo sobre o seu controle. Voltemos à leitura. E tu levanta a tua vara e estende tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Veja o que Deus vai fazer. Deus vai pegar tanto a coluna de fogo como a nuvem e vai pôr entre o seu povo que ia adiante e o exército de Faraó que vinha seguindo. Então aquela nuvem fazia com que tudo ficasse escuro para o exército de Faraó e ao mesmo tempo iluminava adiante para que o povo de Deus marchasse. Então o povo de Deus marchava diante da luz, Deus sendo luz para eles, e ao mesmo tempo Deus era trevas para aqueles que estavam atrás. Assim, durante toda a noite eles vão atravessar ali então o Mar Vermelho, sem que os egípcios pudessem enxergar o povo de Deus e soubesse se estavam perto ou longe. Eles apenas continuavam marchando, tentando alcançar o povo de Deus. Vamos continuar aqui. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim,
o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lembre que aqui onde está Senhor era o nome de Deus. Eles declararam o nome de Deus, que nós hoje não sabemos pronunciar corretamente, mas eu posso substituir aqui, por exemplo, por Yahvé, que seria a forma mais próxima. Vou ler de novo esse versículo. O Senhor é varão de guerra, Yahvé é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que o consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um temor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho,
e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Veja que o povo não aprende, hein? Qualquer dificuldade já murmuravam, reclamavam, ao invés de irem direto clamar ao Senhor. Misericórdia, bando de murmurador. Vamos voltar à leitura. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Veja que diante ali das águas amargas, Deus vai mostrar a Moisés um lenho, ou seja, um pedaço de madeira, e ele ali vai lançar nas águas, elas se tornarão doces. Deus então dará estatutos para o povo, para que o povo venha a obedecê-lo, e vai garantir que se eles crescem e o obedecessem, eles seriam bem-sucedidos. E os vai levar então para um lugar com 12 fontes de água, uma fonte para cada família, e 70 palmeiras, um lugar de sombra e água fresca. Hoje o vídeo foi mais curto que o de ontem, né? Ontem foi bastante longo, muita coisa para explicar. Hoje o vídeo aí teve menos coisas para serem explicadas, por isso aí ficou mais curto. Mas espero que você tenha gostado e amanhã vamos continuar lendo aqui em Êxodo a santa e bendita palavra de Deus, porque ainda tem muita história desse povo no meio do deserto, amém? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas que você possa compartilhar e não esqueça também de dar o seu joinha, isso nos ajuda a crescer nesta plataforma, amém? Forte abraço, um beijo grande aí no seu coração e viva Jesus!